Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de sonho. E hoje vou traduzir o sonho do pastor Dana Coverstone, que já há muito tempo não posta um sonho. Ele esteve internado por motivos de saúde e ele explica que ele começou a ter este sonho no hospital, mas que ele demorou um pouco para trazer à tona. Por conta da medicação que ele estava sentindo, ele chegou a tomar muita morfina, sentia muitas dores. E então agora ele está com a Sherry, que é a pessoa que ele sempre traz junto para fazer a interpretação do sonho. E veja bem, é importante nós entendermos que não necessariamente a interpretação que ela traz é completamente fidedigna, ok? Mas pode ser também em alguns pontos. E então é importante que nós estejamos sempre orando quanto ao sonho. Ele é um homem de Deus, é um pastor, tem uma igreja, ministra na igreja dele lá nos Estados Unidos, e já há 4 anos que ele traz alguns sonhos aqui na internet, e eu traduzi já todos os sonhos do pastor Dana Coverstone, e são sonhos sempre voltados para o arrependimento da igreja, para alertas. Então, se você tiver interesse, é só buscar aí na playlist Sonhos e Profecias do meu canal que você vai encontrar. Amém? Então vamos lá. O título do sonho é Quando o Congresso Destrói o Sonho da Nação. De 13 de abril a 18 de maio, esse sonho esteve em minha mente e meu sono. Tudo começou com 4 outdoors em torno da Washington, D.C. Eles estavam situados nos 4 cantos da cidade. O primeiro tinha uma foto dos tumultos da cidade de 2020 em Minneapolis e na costa oeste. Então vi fotos do George Floyd em Portland, em Seattle e algumas das coisas malucas que aconteceram lá. O segundo tinha uma foto do projeto do campus da faculdade que vimos recentemente nas notícias e muito antissemita e realmente indo contra a nação de Israel. E o terceiro, isso ainda não aconteceu, então acredito que esta é uma parte profética do sonho. Este terceiro tinha fotos de casas do estado e tribunais cercados por manifestantes agressivos que gritavam. Eles estavam jogando pedras em prédios, como se existisse um tribunal local, uma casa do estado, onde o governador estivesse por ali. Eles também tinham banners, pedaços de papelão com coisas escritas, tochas, e as pessoas estavam muito raivosas. Cercavam os líderes locais do estado. O quarto banner dizia palavras: você não vai acreditar no que vem a seguir, com uma foto da Casa Branca em chamas. Direi claramente que não acho que isso é profético para a Casa Branca, que ela vai queimar, mas há muita coisa acontecendo ali dentro, agora, olhando para a eleição. Anos atrás tive um sonho da Casa Branca, vazia, e acho que vimos 4 anos de vazio nesse aspecto. Também na próxima parte do sonho, eu estava dentro do prédio do Capitólio e os membros estavam na parede de trás, onde tem o orador, e os congressistas e senadores estavam batendo nesta parede de trás com marretas e machados e tentando derrubá-la. Eles estavam tentando fazer aquela parede cair para baixo. De repente, ouviu uma batida alta de rock pesado e este som vinha de trás daquela parede. E os líderes se afastaram do muro e se ajoelharam como se estivessem em estado de adoração.
Como em uma igreja, ali parecia ser uma adoração do Estado. A parede começou a tremer e o chão também, enquanto eles tentavam quebrar. E então realmente a parede começou a desmoronar e a fumaça saiu com esta música, e aquela batida foi ficando cada vez mais alta. De repente, 2 mulheres asiáticas com um uniforme militar preto e com espadas entraram na sala, vindo daquela parede que havia desmoronado, em uma exibição de ginástica muito impressionante. Essas 2 mulheres pararam com suas espadas, parecendo um guerreiro, com as espadas em cima das suas cabeças, e pareciam ser bem agressivas. Uma delas estava usando um broche de bandeira chinesa, e eu quero ser bem cauteloso ao dizer isso, do lado direito do seu peito. E a outra estava usando um broche de bandeira sul-coreana, no lado esquerdo. Eles falaram em som uníssono. O espírito dele está aqui. Elas mantiveram as espadas em cima de suas cabeças e declararam: o espírito dele está aqui. E um homem vestido um terno muito caro e gravata atravessou os escombros pela parede dos fundos e chegou ao pódio. E então, líderes que estavam ali começaram a uivar como animais, se curvando e gritando diante deste homem, como uma demonstração ridicularmente insana de adoração. E houve todo tipo de perversão, fornicação sexual, foi horrível. Os rostos eram horríveis, quase como se estivessem possuídos por um demônio. Eles estavam adorando isso e houve uma grande perversão entre os líderes do Congresso e do Senado. E não tinha nenhum tipo de vergonha ou medo de ser vistos. O homem do pódio disse: eu tenho sido adorado por vocês por muitos anos. Então agora vão e preparem o caminho para o homem que está vindo. Naquele momento todos os líderes se levantaram, salivando, tipo babando, e escorrendo o ranho pelo nariz, pela baba. Era quase como se eles fossem um bebê, nesse sentido, mordendo a própria língua. O sangue escorria pelos queixos e eles corriam o mais rápido que podiam, passavam por um edifício e então se alinhavam antes de sair. Então eles estão correndo e gritando. De repente ficam na fila perfeitamente às portas, e foram abertas as portas por homens bem vestidos, com seus ternos, chapéus e como cartolas, mostrando respeito por esses líderes selvagens. Eles até ofereceram toalhas a estes homens e mulheres para que pudessem limpar o sangue do seu rosto, mas todos os líderes recusaram qualquer possibilidade de se limpar. E uma vez que estavam fora, foram escoltados pela lei, em pequenos tanques do estilo militar. Eles foram acelerando, então atropelando as pessoas, atingindo veículos e passando por cima de todas as coisas, indo em direções diferentes para todos os lugares que eles passavam. Eles deixavam muita destruição. Embora fossem para direções diferentes, eles seguiram a cidade de Washington, D.C., depois em direção à periferia. E eu estou observando eles indo rápido, mirando as pessoas, atropelando-os. E as pessoas estão em pânico, gritando, chorando e morrendo na rua. Eu literalmente vi e observei a fumaça e a chama sendo deixadas no seu caminho. Vi pessoas sendo atropeladas por quem estava na frente, então atropeladas novamente por aqueles que estavam atrás. De repente um tanque parou e um homem abriu a escotilha, colocou a cabeça para fora e gritou de uma forma bem lenta e de maneira sinistra. Queria matar todos eles. Eu gostaria de parar agora e dizer neste momento: muitos de vocês devem se lembrar que no final da década de 1980, o governador de Massachusetts, Dukakis, concorreu para o Partido Democrata e havia uma foto dele em um tanque com um chapéu estilo militar que estava em sua cabeça, e ele foi ridicularizado. Ele não se encaixava na cena.
E aquilo me lembrou muito desta situação. E quando ele voltou para o tanque, e quando ele entrou novamente no tanque, ele deixou a porta da escotilha aberta, e à medida que ele andava, essa escotilha ia batendo e fazendo um som, o mesmo som de rock pesado que eu havia ouvido dentro do congresso, onde o espírito do anticristo estava lá, basicamente. Então, era um ritmo melódico, e as pessoas se virando e olhando para isso. Então, ele os atropelava. Foi horrível. Um dos sonhos mais violentos que já tive. E agora, estava batendo essa escotilha para cima e para baixo, como um tambor. Continuou batendo até onde eu podia vê-lo. Então, enquanto eu observava, eu ouvi dizer: é apenas uma batida constante. E as pessoas estavam em pânico, pessoas correndo e gritando. Neste momento comecei a andar e observar o caos e a destruição, todos mortos, de bruço, e as suas mãos cobriam as suas orelhas. Então eu virei um dos corpos para ver se havia algum sinal de vida, e as mãos que estavam presas nas orelhas, mesmo eles estando mortos, foram para os olhos e taparam-se os olhos, e foi assustador até para mim. E mesmo eles estando mortos, eu percebi que eles estavam tapando os ouvidos para não ouvir e os olhos para não enxergar a verdade. Então eu percebi que a camiseta do homem que eu virei estava escrito: o Congresso está trabalhando para você. Eu estava andando pela calçada com muito cuidado, porque estava tudo destruído. E enquanto eu andava, eu vi o homem que eu sempre vejo em todos os meus sonhos andando à minha direita. E então eu parei. Ele parou e eu o observei olhar em volta e balançar a cabeça com o que estava vendo. Então subiu no pódio de uma estátua que havia sido derrubada pela brigada de tanques e continuou olhando para a destruição. Então ele disse: já que o homem do jardim se odiou o bastante para colocar uma corrente em volta da sua própria garganta, chamando isso de liberdade, os governos se tornarão uma ameaça coletiva. E esta frase também se destacou em minha mente. Os governos se tornaram uma ameaça coletiva. E o espírito do anticristo liderou as nações por muitos anos. Mas você que me conhece deve se defender pela verdade, mesmo que isso signifique sua morte. Quando isso acontecer, estarei esperando do outro lado da eternidade para abraçar e ser bem-vindo. Por enquanto, prepare sua posição, prepare sua fé, sua mente, para o tempo da prova, que aumentará e testará cada um de vocês. Eu li isso novamente, pois o tempo do teste aumentará e testará cada um de vocês que estão em mim. Permaneçam enraizados e fundamentados, humildes, compartilhando sua fé, levando a sua cruz diariamente para o mundo escurecido tão perto de você. Então me lembrei daquele versículo que diz que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele diz para levar sua cruz diariamente para o mundo escurecido que está tão perto de nós. Lembre-se deste momento. Ele estava lá, com um pequeno sorriso em seu rosto. Ele diz: lembre-se. Por 2 semanas inteiras, toda vez que eu chegava naquele lugar do sonho, eu acordava. Eu tenho orado desde então, mais do que orei em todos os outros sonhos que eu já tive. Então eu agora confio a Cherie, eu confio na sua interpretação, para compartilhar o que ela pensa sobre este sonho. Sim, ok, diz a Cherie. Primeiro de tudo, começa com 4 outdoors ao redor de Washington, D.C. 4 é o número que fala da Terra, das coisas do mundo. 4 temporadas, 4 estações, 4 cantos da Terra. São sinais de coisas. O primeiro sinal já aconteceu, foram os tumultos. O segundo também, o protesto no campus da faculdade. O terceiro, casas estaduais e tribunais sendo cercados por manifestantes agressivos. Ele sente ser profético, veremos isso novamente.
as pessoas ficam chateadas e no 4 para você não vai acreditar no que vem a seguir, com uma foto da Casa Branca pegando fogo. Mas ele diz que não é como um incêndio físico. Então, é uma ideia de que tivemos do que tivemos como governo. O que confiamos no governo está pegando fogo. Não é sobre construção, sim sobre condição espiritual dessas coisas. Falando das duas asiáticas, não necessariamente está falando sobre o povo da China, mas possivelmente um espírito que controla, e é um sonho espiritual. Então, agora falando sobre o fogo na Casa Branca e os membros que estavam na parede de trás, tentando derrubar o muro com marretas, a razão pela qual a Casa Branca estava em chamas tem a ver com essas pessoas que estavam sendo influenciadas por esse espírito. E então a música de hard rock de fundo é uma invocação à adoração mundana. Essa música, ela tenta incitar as pessoas a concordarem com algo, como em um show onde as pessoas são levadas àquela batida e aquele ciclo de adoração. A fumaça fala de um espírito enganoso, porque a fumaça turva, ela fecha a visão das pessoas. A ideia de que o oculto, o inimigo, tenta esconder coisas de você. Se você não reconhece o inimigo, você não consegue se posicionar e lutar contra ele. E a música foi ficando cada vez mais alta, falando sobre esse espírito se tornando cada vez mais forte. Essas mulheres asiáticas com exibicionismos acrobáticos apontam para espíritos. É espírito de intimidação e controle. O que vai ser falado e sai da Casa Branca, elas querem controlar, querem intimidar. A asiática chinesa estava com o broche do lado direito e a sul-coreana do broche do lado esquerdo, e na verdade é o inverso. Sabemos que a China é comunista e a Coreia do Sul não. E aqui o que mostra para mim é que aqueles que parecem ser liberais, conservadores, estão todos unidos em um só, junto com o anticristo. A Bíblia fala sobre isso, que muitos vão se unir ao anticristo, muitos que nós não imaginávamos, não pensávamos. E eles dizem, o espírito dele está aqui. Obviamente não é o espírito de Deus. Só existe outro espírito com o qual vamos lutar, e é o espírito do anticristo. Veio este homem vestido de terno para o pódio. É como se essas duas figuras asiáticas estivessem preparando a chegada dele. Dois espíritos proclamando a sua chegada, o seu aparecimento, o anticristo. E logo em seguida, todos adorando de maneira ridícula o anticristo, mostrando uma grande anarquia e reverência ao espírito do anticristo. E então vem à tona toda a perversão, sem que eles tenham nenhuma vergonha. Então o anticristo diz, eu tenho sido adorado por vocês há muitos anos, e agora prepare o caminho para o homem que está vindo. Então, na verdade, é o espírito do anticristo falando e anunciando a chegada do homem, realmente o anticristo do tempo do fim. E os outros líderes salivando, mordendo a língua, aponta para um desejo carnal de algo. E eles rejeitam a possibilidade de se limpar, mostrando um coração sujo. As pessoas caídas no chão que estavam mortas, com as mãos nos ouvidos, e depois, quando viravam-se o corpo, fechavam seus olhos com as mãos, são pessoas espiritualmente mortas, como zumbis, pessoas que, como crianças, como aqueles que não têm mais poder de decisão, não querem olhar para nada, são só manipulados. E então, quando Dana vê o homem que ele sempre enxerga, os teus sonhos, que representa Jesus, e ele vira a cabeça para o que ele está vendo e não gosta daquilo, ele mostra que ele é o único Deus verdadeiro.
Então este homem diz que desde o jardim ele se odiou o suficiente para colocar uma corrente em volta do próprio pescoço, chamando isso de liberdade. Essa é uma declaração grande que está falando sobre o pecado, sobre você mesmo. Somos nosso próprio problema. Nos odiamos o suficiente para nos colocarmos em uma situação onde nos leva à escravidão, onde sufoca-nos, e chamamos isso de liberdade. E o fato do espírito do anticristo, quando ele apareceu, ter dito: vocês me adoram há muitos anos, aponta para pessoas que muitas vezes se dizem cristãos, se dizem adoradores do Senhor, mas na verdade estão adorando coletivamente, dentro deste som de rock, dentro deste barulho, ao anticristo, ao espírito do anticristo. Serão facilmente enganados no tempo do fim. Então ele diz que quando nós nos opormos à cultura, ao coletivo, a principados e potestades, a ideologias erradas, se tiver que custar nossa vida, ele estará esperando do outro lado da eternidade para nos abraçar. E essa é a nossa esperança. Então, nós finalizamos por aqui. Eu coloquei algumas palavras da Sherry. Se você quiser, é só ir até o canal do Dana Coverstone para assistir o vídeo dele no original. Ok? Eu fiz um resumo. E, na minha opinião, fala realmente sobre um tempo que está por vir, onde o anticristo vai reinar não só a Casa Branca, mas os Estados Unidos ainda são uma liderança muito forte diante do mundo. Então aponta para o local de liderança que vai para o restante do mundo. E aqui mostrando a igreja de maneira geral, os ímpios, o joio e o trigo, e o quanto o Senhor está olhando por nós e procurando os verdadeiros adoradores que busquem-o e o adorem em espírito e em verdade, mesmo em meio a tantas tempestades, mesmo em meio a uma maré contrária de ideologias erradas, de uma coletividade que se corrompe e diz seguir a palavra, mas não segue. Então nós somos estes que são chamados hoje para viver uma vida com Cristo, seguindo a tua palavra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.